Esta e outras questões merecem ainda de serem esclarecidas. Não se sabe ao certo, e vamos tentar perceber agora aqui com o convidado como é que esta decisão é tomada. Aquilo que aconteceu nesta, para já, foi a decisão mais controversa e que ainda não tem explicação. Ricardo Ribeiro junta-se agora aqui neste estúdio improvisado em Góis. Ele, técnico, bom, tem responsabilidades de comando nos Bombeiros Paços de Arcos também, mas vem aqui enquanto presidente da Aspor Civil. Especificamente, este caso aqui de a Guarda Nacional Republicana ter a certa altura cortado a estrada que liga um IC e a 236, que acabou por levar várias pessoas à morte. Consegue explicar em termos operacionais aquilo que aconteceu? Enfim, em concreto não sei o que aconteceu. A informação que me foi veiculada é que a estrada tem dois pontos e a ligação do IC8 à 236.1, que é essa estrada, foi cortado, foi cortada o acesso do IC8 a essa estrada. Do outro lado da estrada não havia incêndio, portanto o incêndio estava a alguns quilómetros dali e, portanto, as pessoas viriam de Castanheira de Pera. E, portanto, nesse sentido, não se sabe bem porque é que essa estrada não foi cortada. Eu admito que uma das razões é porque, para cortar o acesso àquela estrada, ter-se-ia que cortar uma série de estradas. E, na altura, a organização, do ponto de vista do comandamento operacional e também da própria organização do Teatro de Operações, estava ainda num contexto evolutivo, sabendo nós que, do outro lado, não havia incêndio. E, portanto, sim, provavelmente foi por essa a razão pela qual não foi cortada. Por outro lado, também tenho algumas dúvidas que existissem meios no terreno, do ponto de vista da GNR, estamos a falar da GNR, para cortar todos os acessos a essa estrada. Então vamos tentar perceber ainda porque é que nessa altura não estariam os meios suficientes para dar resposta a essa ameaça específica. Começamos por perceber a que horas, qual é que foi o momento em que há um primeiro alerta. O primeiro alerta aparece por volta das 14h48, por aí. 14h48, perdão, aos 14h48 chega o primeiro COS, Comando Operacional, o Comandante Operacional de Operações de Socorro. Ou seja, o primeiro grupo de homens. O primeiro grupo de homens, que leva 20 homens, 5 veículos e um meio aéreo. E isto depois de ter sido dado um primeiro alerta. Isso, de ter sido dado um primeiro alerta e momentos antes o IPMA ter dado também o aviso de que haveria a probabilidade de trovoada seca. Ora, estamos a falar ao início da tarde. Ao início da tarde. 14h30 aproximadamente. 14h50. O que acontece é que nessa altura, com essa trovoada seca, são abertas, são feitas uma série de ignições ali na zona, o que dificulta também o combate, na medida em que... Mas isso contradiz aquilo que, por exemplo, a Polícia Judiciária já vem dizer, que identificou uma árvore onde terá sido a origem deste grande fogo. É assim... O que nos está a dizer é que existiram várias ignições. Existiram várias ignições de forma que definiram um mesmo incêndio, mas sendo várias ignições. Isto porque foi no início. Provavelmente a Judiciária, quando chegou, já o incêndio tinha 3 ou 4 frentes compactas. E em que momento é que a Guarda Nacional Republicana toma essa decisão? O primeiro COS, quando encontra esta situação, obviamente para-se com um teatro de operações mais complexo do que uma frente compacta, em que ele pode dar instruções para flanquear, para conter, para fazer ataque direto ou ataque indireto. Quando ele tem várias ignições e vários focos de incêndio dispersos, é ainda um pouco maior. É nessa altura que ele pede mais meios para o terreno. E desloca-se. Ainda a nível distrital? Não, ainda estamos a nível municipal. Porque nessa altura vai o Sr. Comandante do Corpo de Bombeiros para o Teatro de Operações, que chega lá, pede mais meios, invocando o princípio da subsidiariedade, vêm meios de outro nível, nomeadamente através do Comando Distrital. E começa uma série de outros corpos de bombeiros a intervir também neste contexto. Portanto, agora, é preciso aqui também explicar que um posto de comando, um comandamento, um teatro de operações que se vai alargando, nós temos que perceber que um incêndio que lavre numa situação de condições climatéricas adversas, como era o caso,
com uma temperatura superior a 30 graus, uma umidade muito baixa, na casa dos 10-20%, e um vento moderado ou forte, superior a 20 km/h e por vezes perto dos 30, estão criadas as condições para um risco muito intenso. E repara, quando nós temos num terreno plano uma ignição com um vento de 30 km/h, aquele incêndio progride 900 metros por hora e vai abrindo em leque. Isto Mas permite nessa criar altura, frentes. quando o comandante municipal chega ao local, é quando há esta decisão da Guarda Nacional Republicana de começar a condicionar a 236 e o IC8, ou isso acontece posteriormente? Miguel, eu não tenho essa informação. O corte do IC8 para a 236 foi tomada no início da tarde, não sei precisar as horas. Ou seja, quando ainda não estava no terreno o comando distrital e muito menos o nacional, a autoridade nacional, portanto com o posto de comando... Não tenho essa informação em concreto, admito que não, mas não tenho essa informação, a relação das horas dessas duas situações não a temos disponível. No entanto, importa referir que para um COS, um comandante de operações de socorro, ter uma visão global do próprio teatro de operações que lhe permita tomar decisões alargadas e de forma organizada, não é uma coisa que se consiga com uma equipa e sem instrumentos de apoio à decisão. E portanto, isso de facto é otimizado, embora o COS começa logo a tomar, o primeiro COS começa logo a tomar essas decisões, mas está ali limitado pelos elementos, pela indisponibilidade de elementos de apoio à decisão, nomeadamente SIGs, sistemas de informação geográfica, os oficiais de ligação, e depois etc. é preciso, mediante essas limitações, é preciso pedir ajuda. E é quando se passa para uma o nível ajuda seguinte, invocando o princípio distrital da subsidiariedade do dispositivo e do sistema de proteção civil. Miguel, para nós percebermos, um FCOC, um veículo de comunicações e comando, tem 3 células basicamente. Além da área de telecomunicações, da área de comunicações, tem uma célula de planeamento que está junto ao COS e o comando, o comandante de operações de socorro, vai tomando decisões para o futuro relativamente àquele teatro de operações. Tem uma célula de operações, que antigamente chamava célula de combate, célula de operações, onde é visível o que está a acontecer no teatro de operações, e tem uma célula de logística para gerir a entrada, a saída de meios, de alimentação, enfim, que trazem a alimentação, etc. Portanto, isto no início não existe. Portanto, o apoio à decisão dos primeiros COS, enquanto não tiver montado o posto de comando, é sempre com uma visão limitada do teatro de operações. E a interação entre os vários elementos, agentes da proteção civil, que estão nesse teatro de operações, é feita com alguma dificuldade. Portanto, há sempre um delay de tempo em que as decisões são tomadas à vista, sem planeamento estratégico. E quando acontece esse planeamento estratégico, é que aí sim se começam a tomar as decisões corretamente. Olhando para aquilo que aconteceu, terá demorado essa decisão para elevar o patamar de resposta distrital e nacional? Eu penso que não. E penso que não porquê? Porque nós vamos reparar que desde anteontem até hoje o que nós assistimos é que há uma série de pessoas que dizem que isto foi tudo muito de repente. Foi tudo muito de repente e foi de forma quase pulverizada, ou seja, enquanto num incêndio normal alguém fez um incêndio por negligência ou propositado e há um ponto de ignição e o incêndio propaga-se neste sentido do vento ou do declive, neste caso, e depois pode haver projeções, fogos secundários, reacendimentos, é verdade, mas neste caso houve projeções, fogos secundários e também houve uma pulverização inicial dos vários pontos de ignição. E depois, todas as condições adversas. Isto é quase uma tempestade perfeita. Os bombeiros em Portugal preparam-se para cenários como este? Há uma formação otimizada dos nossos bombeiros. Obviamente que, como em todas as profissões, há bombeiros menos bons, outros muito bons, como em todas as profissões, mas eu direi
que, além do mais, os comandantes de operações de socorro têm todos a formação com cursos de quadros de comando e outros cursos de especialização na área do comandamento e, portanto, eu quero também acreditar que também não é essa a razão desta tempestade que se abateu. Muito bem, vamos já continuar a conversar, até porque temos informações interessantes que dizem respeito também e novamente à Estrada 236. Perguntas que queremos responder. Uma delas é aquilo que aconteceu, tentar traçar ainda um perfil daquilo que aconteceu na Estrada 236 e consegue, pelo menos, identificar alguns erros no que diz respeito à prevenção. Algumas vulnerabilidades ao nível da segurança. A primeira delas é que, no contexto da evolução da progressão de um incêndio, ele tem duas formas de progredir, basicamente. É o vento e os declives. Ora, a progressão nos declives sobrepõe-se à do vento. Se nós verificarmos num vídeo até feito com um drone, percebemos que a estrada está no cimo de dois declives, um maior que outro. Isto faz com que, quando há o incêndio nesse declive, para além das chamas chegarem cá acima, o próprio fumo tóxico vai-se acumular em teto na zona da estrada, porque fica cá em cima. Aliás, reparem que ontem um dos problemas dos meios aéreos era que havia fumo em teto e que não identificavam a localização exata das chamas. Portanto, esse é um problema acrescido. Por outro lado, do ponto de vista regulamentar, eu aqui não estive lá na estrada, portanto só vi no drone, quero salvaguardar esta questão. Do ponto de vista regulamentar, o que se passa e o que a lei diz é que na rede viária, nomeadamente nas estradas nacionais, tem que haver uma distância, isto é de um folheto do Ministério da Agricultura, de 10 metros entre a berma e uma faixa de gestão de combustível. 10 metros. Nem dois. Nem dois. E depois as copas das árvores têm que ter uma equidistância de 4 metros. Daquilo que se me dá a verificar, tal não se verifica ali. Mas atenção, Miguel, isto é um problema, não é só ali, é um problema um pouco por todo o país. Ainda no trajeto de Lisboa para cá, eu me apercebi de várias situações destas, inclusive aqui neste município. Obviamente que há aqui também uma atenção que tem que ser por parte das Comissões Municipais de Defesa da Floresta contra incêndios que se têm que mobilizar. Em 30 segundos, estamos na fase Bravo ainda. Se estivéssemos na Charlie, a resposta dos bombeiros seria outra e mais eficaz eventualmente. Prognósticos depois do jogo, mas é óbvio que a fase Charlie disponibiliza mais meios. Temos que arrastar a fase Charlie para mais cedo. Eu direi... Num sim ou não? Não. Eu acho que o que é importante é a prevenção. Equipas de combate a incêndios... Equipas de prevenção de incêndios. Temos que fechar. Obrigado pela sua presença hoje nesta 21ª hora, que termina aqui e que volta, obviamente, amanhã. Obrigado e boa noite.